Em nossa vida, sempre vamos enfrentar desafios. Por isso é importante sermos bem treinados para enfrentar cada um deles. Estudar a palavra de Deus fará toda a diferença. Aprenderemos a tomar posse de tudo que já foi conquistado para nós. Vamos avançar na vontade do Senhor para a nossa vida, em um ambiente de fé, provando do sobrenatural, influenciando toda a nossa família. Aqueles que estão à nossa volta conhecerão a nossa melhor versão. Venha para o Rema e reflita quem Deus lhe criou para ser. Um treinamento bíblico que lhe apresentará a si mesmo. Rema, o seu melhor você. Todos nós fomos criados para um propósito. No Rema, Ele nos preparou. Agora, é chegado o tempo de assumirmos a forma de servos. Porém, os nossos dons e talentos precisam ser respaldados por um caráter provado. Em mais um ano intenso de treinamento ministerial, receberemos todos os cuidados necessários, aprendendo com os mais experientes, em um processo transformador, de mais pureza, de mais ajustes, de mais crescimento e de muita iluminação. Nos tornaremos vasos de honra. Vamos ser para fazer. Venha para a Escola de Ministros Rema e seja moldado para o ministério. Ele me torna, eu sirvo. Andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos. O Ministério de Cura confirma o ensino e a pregação da palavra da fé. O apóstolo Bud Wright trouxe ao Brasil essa revelação e um desejo especial no coração. Um centro de cura em cada igreja Verbo da Vida. Essa visão tem ecoado pelo Brasil e em outros países, alcançando 15 estados em nosso país, além de Japão e Chile. Tudo começou na sua última fase ministerial em Campina Grande, na Paraíba. Já começou e o batismo no Espírito Santo e vai acontecer com muitos de vocês. Nosso pai espiritual passou os seus últimos dias curando os enfermos. A missão de desfazer as obras do diabo não parou. Comandadas pelo pastor Rafael Marques e Manuele Frota, milhares de homens e mulheres já foram treinados. Ministros de cura preparados para expandir essa visão. Veja também, os milagres estão na sua igreja. Estamos entrando na época de cura. Graça e paz, boa tarde. Olha, nós estamos aqui num novo podcast, Porque você sabe que toda quinta-feira aqui nós estamos reunidos juntos aqui, olha, para esclarecer, viu? Bom, eu estou aqui para apresentar. E nós vamos ter aqui convidados especialíssimos aqui,
Eu daqui a pouquinho, calma aí, que daqui a pouco eu vou falar quem são as pessoas que estão conosco, quem são os ministros aqui, tops demais, né? Pessoas aí com uma envergadura, uma experiência, uma jornada que vão nos ajudar hoje e vão aí, ó, nos trazer muita iluminação sobre esse assunto. Nós estamos vendo aí, você sabe que é o Despertando os Dons. Nós estamos nessa série e faltam apenas 2, né? Está acabando essa série. Nós, semana passada, quinta-feira passada, você lembra que nós falamos um pouco sobre a Igreja Triunfante. Nós vimos aquele primeiro capítulo ali sobre origens, né? E depois nós vamos voltar com esse tema aí, tá bom? Depois nós vamos voltar aí com a Igreja Triunfante, tá? Mas nós vamos terminar aqui essa série poderosa aqui sobre Despertando os Dons. Eu sei que você está com grande expectativa aí. Deixa eu te falar uma coisa. Vai ter sorteio de livro hoje, viu? Nós vamos sortear livros. Eu vou te explicar como é que isso vai funcionar, tá? Nós vamos mudar um pouquinho essa nossa brincadeira aqui para sortear o livro. Como é que vai ser? Nós vamos esperar. Nós vamos verificar aqui. Nós vamos ver como foi o vídeo no que tange aí a comentários. O que você vai ter que fazer? Em suma, você que está me ouvindo agora, está me vendo aí, nos assistindo, você vai comentar. Você vai deixar um comentário ali, ó, ligeirinho, rápido. Você vai comentar depois aqui nessa série, aqui nesse podcast aqui do Ofício do Pastor, né, da parte 1, viu? Porque aqui vai caber muita coisa, viu? Acho que é 2, 3, não sei. É muito assunto. É muito assunto aqui dentro desse tema aqui, viu? Então você vai fazer o seguinte, você vai comentar. Então você vai comentar aí. Quando atingimos aí, atingindo, vai atingir. Peraí, Roberto, calma aí. Vai atingir 200 comentários. Então, quero 200 comentários aí, você vai passar, compartilhar, já começa a compartilhar. Compartilha aí para o máximo de pessoas possível aí que você puder. Já vai compartilhando aí e participa aqui no chat conosco, tá certo? Eu quero ler o seu nome, quero ler a sua pergunta. De onde você fala? De onde você é? Né? Onde é que você está falando? Qual local aqui no Brasil ou fora do Brasil, viu? Porque nós estamos aqui no Vale do Paraíba, aqui nós estamos na igreja em Taubaté. Verbo da Vida Taubaté, e esse é o podcast Taubaté. E eu quero agradecer aqui pela grande oportunidade. Obrigado, apóstolo Eliezer Rodrigues, pastor Eliezer, obrigado, Mama Jorja, por nos dar essa oportunidade aqui de nós estarmos sentados aqui, conversando, falando sobre a palavra, sobre a doutrina, e o povo recebendo aí em casa. Muito obrigado, porque vocês foram aquelas pessoas, os pioneiros aqui em Taubaté, né? Vocês arrancaram o toco aqui, e a gente agora aqui tá aqui só, né, aproveitando surfando nessa onda maravilhosa aqui e recebendo dessa influência. Muito obrigado, pastor, muito obrigado, viu, por essa grande oportunidade aqui desse podcast poderoso. E vamos lá, nós temos 2 convidados, como eu disse aqui, poderosíssimos aqui, que vão abrilhantar, vai ser um tempo muito bom. Então você fica comigo aqui, fica com a gente até o final, tá? Você vai ficar até o finalzinho aí. E, olha, tem muita coisa te esperando aí sobre o ofício do pastor. Eu estou aqui, ó, uma sumidade, meu Deus do céu, uma autoridade aqui, pastor Vavá Félix. Pastor Vavá, você sabe, o pastor Vavá, ele é professor do Rema. Pastor Vavá, ele é músico também, contrabaixista. O contrabaixista de um dos melhores aí que eu já vi, viu? O homem é bom demais também no contrabaixo, viu? E pastor auxiliar aqui, ele é copastor, na verdade, tá? Copastor, é diferente. Ele é copastor aqui na igreja Verbo da Vida em Taubaté. Certinho? E olha, tem nos abençoado muito, pastor Vavá. Amém. Muito obrigado, seja muito bem-vindo aí. Eu que agradeço aí por esse tempo tão maravilhoso. Bem especial hoje, né? Não é nem porque eu estou aqui, é porque meu grande amigo também está aqui. Mas é uma honra, obrigado, Roberto, obrigado aí, a nossa liderança, por proporcionar isso também, né? Um tempo tão bom para a igreja, para os irmãos, para outras pessoas também de outros ministérios. Eu sei que nós vamos ter uma tarde aqui bem esclarecedora. É um assunto amplo, né? Mas vai dar para tocar em alguns pontos. Ótimo, muito bom, pastor Vavá. Eu que agradeço a sua presença aqui nesse podcast, aqui abrilhantando aí, nos descortinando coisas aí da doutrina, né, do ofício do pastor. E nós temos aqui um convidado que vem de longe, mais ou menos de longe, né? Porque Taubaté, você sabe, para você que não mora em Taubaté é um lugar bem central, viu? Taubaté é perto de Minas Gerais, é perto do Rio de Janeiro, ele é perto de Campo do Jordão, ele é perto de São Paulo. Meu Deus do céu, é bom demais. Pense numa terra boa, viu? E nós estamos aqui no coração, aqui, em Taubaté. E esse convidado, ele vem do Rio de Janeiro.
Da igreja de Nova Iguaçu. Ele é pastor da igreja Verbo da Vida de Nova Iguaçu. Pastor Márcio Bernardino, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença ilustre aqui, pastor. Obrigado, Roberto. É uma honra para mim estar aqui junto com você, ao lado do pastor Vavá, que é meu professor. Opa! Nesse tema que a gente vai abordar aqui hoje, Vavá é meu professor. Peraí. O pastor Vavá foi professor do senhor? Não. Ele é mais velho que eu. Eita! Mas é uma honra estar aqui, estou com muita expectativa, o assunto é fantástico e eu espero que a gente tenha esse tempo aqui esclarecendo, guiado pelo Espírito. Amém. E glória a Deus. Muito bom, muito bom. Vocês estão vendo aí que nós estamos aqui com duas pessoas com uma jornada muito boa aí, com gabarito, né? O pastor Márcio Bernardino também é professor do Rema, tá? Então ele já tem uma jornada, já tem um tempo, experiência, e eles vão aqui, tanto o pastor Vavá como o pastor Márcio, eles vão nos elucidar muita coisa. Então você já vai colocando a sua pergunta aí, quase não saiu, mas coloca a sua pergunta no chat aí, vai perguntando o que você tem de dúvida sobre o ofício do pastor, tá certo? Eu quero aqui lançar logo aqui uma pergunta. Qual o maior desafio do ministério pastoral? Qual seria o maior desafio do ministério pastoral na visão, na ótica dos senhores? Pronto, então, assim, eu penso que o maior desafio do ministério pastoral, do ofício pastoral, é lidar com gente, né? Sim. Porque a gente trabalha com gente. Hoje a gente lida com pessoas. Sim. E pessoas são completamente diferentes umas das outras, né? Cada um tem sua formação, educação, vem de famílias diferentes, cultura diferente. E a gente poder atender a uma diversidade tão grande de pessoas somente pela unção, pela habilidade do Espírito Santo, com a sabedoria divina, porque as expectativas são diferentes, né? E graças a Deus que Deus tem nos capacitado para isso. Eu acredito que o ofício pastoral, de fato, ele está pronto para essas situações. A gente não está, vamos dizer assim, não espera algumas coisas que, às vezes, tem coisa que é bem diferente, né, que acontece. A gente está lidando com pessoas. Mas eu creio que há uma graça tão maravilhosa que, mesmo surgindo situações diferentes para lidar com pessoas, a gente percebe a graça, o favor, como o pastor Márcio falou, sobre a vida, sobre o ministério pastoral. E parece que atrai, né? Quando a gente pensa que resolveu algumas coisas... Aparecem outras. A gente está sempre se surpreendendo, sempre se surpreendendo. Então, tem uma graça, há uma alegria também por trás de tudo isso, né? Tem cada vez mais... Eu creio que a esfera vai aumentando, né? A de ação, a de conseguir lidar com situações. Isso faz parte do chamado mesmo. Verdade. Eu penso que a gente tem uma preparação, uma formação, a gente se aplica, estuda, tem tempos de comunhão com Deus, mas a gente fica também surpreso com a unção fluindo na vida da gente. Porque eu falei dessa diversidade, desse público diverso que a gente tem. Apesar disso, a gente vê situações que parecem naturalmente impossíveis de serem resolvidas, mas ao mesmo tempo a gente vê Deus agindo e às vezes sobem conselhos e palavras e direções que a gente sabe que só pode ter sido Deus. Quer dizer que se o cidadão, se ele não tiver o chamado pastoral de fato, não se envolva. Sim. Né? É verdade. Não queira, por causa de um título, né? Por causa de um PR na frente do nome, porque vai... Né? Não é para amador. Né? Não. Realmente tem, de fato, a pessoa que está engajada dentro do ofício pastoral, ele tem que ser chamado, de fato, para aquele ofício, porque senão vai ficar... Por causa dessa questão dos relacionamentos, que é muito forte, né? Isso. Eu creio que tem uma graça e uma dádiva divina no chamado pastoral. Sim. Para lidar com as pessoas e conversar com elas. Às vezes, eu acredito que o pastor Márcio já passou por isso. Conselhos que você acha naturalmente tão simples que talvez qualquer um coach da vida poderia aconselhar. É verdade. Mas é diferente quem tem o chamado. Tem uma unção por trás daquela mesma informação, mas ela tem uma nota de Deus ali, tem uma graça de Deus. E às vezes a gente está aconselhando pessoas que falam uma coisa que parece ser comum, normal, como eu falei, qualquer um de repente pode falar, mas quando sai, até da gente, a gente quando olha, nossa, essa pessoa foi alcançada com isso. É verdade. Mas o chamado, ele chama a voz de Deus para dentro, né? Não é uma profissão, né? É um chamado de Deus. É um sacerdócio. E é sobrenatural. É sobrenatural. O pastor Márcio, há uma didática diferente no ofício do pastor, é aquela história, né? Um ministro pode subir no púlpito, ele vai lá,
eloquência, ele pode ministrar algo para a igreja, abençoar a igreja. Mas me parece, pela questão do ofício pastoral ter uma paternidade, né? Me corrijam se eu estiver errado, por favor, mas pelo ofício pastoral ter essa paternidade, como o pastor Vavá falou aqui, ele entrega aquilo de uma forma diferente, é uma graça diferente, uma didática, é isso, pastor? Seria uma didática diferente? É uma unção diferente, né? Sim, É de fato uma graça diferente. A gente percebe quando no ofício, a gente não está 24 horas operando debaixo da unção. Amém. A gente percebe quando a unção está sobre a nossa vida para atuar no ofício pastoral. É completamente diferente de simplesmente pregar ou de dar um conselho mesmo que bíblico, embora a palavra seja ungida, mas a gente percebe que há algo fluindo da vida da gente e alcançando a pessoa. Como o pastor Vavá falou, mesmo que seja um conselho tão simples, né? Uma coisa tão... Mas a gente entende também, a Bíblia fala sobre isso, que o diabo ele cega, de certa forma, o entendimento das pessoas. E às vezes uma palavra ungida pode liberar, abrir a visão para aquele detalhezinho, aquela coisa simples que a pessoa vai praticar e vai ter resultados poderosos. É verdade. Uma vez um rapaz me perguntou, ele disse, pastor, eu tenho dificuldade de abrir meu coração e conversar com... Ele falou com o pastor dele, né, na época, com o meu pastor, eu tenho dificuldade porque eu sei que ele não conhece desse assunto, numa área específica lá, que ele, numa profissão. Sim. E então, eu fico, como é que eu vou me aconselhar com uma pessoa que não tem o conhecimento sobre tal assunto? Porque eu sei que ele não tem. Aí eu falei para ele, rapaz, eu sei que você deve estar buscando a solução de uma forma técnica natural, mas existem conselhos que ele vem por uma esfera espiritual, que o pastor pode até não dar um exemplo da área que você trabalha, mas ele pode trazer à luz da palavra, o que a palavra fala, como fazer certas coisas, que isso vai abranger o teu entendimento e você vai ser bem acolhido por Deus, sendo aconselhado por seu pastor. Mesmo não sendo específico naquilo. Não sendo específico, porque é algo espiritual, né, que envolve. Vem exemplo, vem instrução de Deus, muitas vezes. Talvez, várias vezes já aconteceu com o pastor Márcio, de chegar alguém querendo conversar uma coisa e você fica, cara, como é que eu aconselho essa pessoa? Mas flui. A partir do momento que a pessoa abre o coração, flui. Muito bom, pastor Vavá. Dentro disso, será que todos que estão no rebanho, todos que estão dentro ali do rebanho, será que todos mesmo são pastoreados? Eu não estou falando por a questão do pastor para com a ovelha, mas da ovelha para com o pastor. Será que toda ovelha realmente ela se deixa alcançar pelo cajado do pastor? Como é que vocês veem essa questão? É muito pessoal, né? Eu entendo, por exemplo, que o pastor ele não faz a obra sozinho. Os 5 ofícios ministeriais foram dados à igreja. Sim. E eu gosto de usar o exemplo do evangelista. Sim. O evangelista foi dado à igreja para equipar a igreja para fazer o evangelismo. Sim. Ele não é o responsável pelo evangelismo da igreja. Sim. Ele equipa a igreja, assim como os outros 4 ofícios ministeriais, inclusive do pastor. Então, há uma unção que flui do pastor para que a igreja ande nessa unção pastoral. Então, eu entendo um pastoreio coletivo, cada um fazendo sua parte. Sabe, imagina uma igreja com 2.000 membros, onde o pastor tem que visitar os 2.000 membros, o pastor tem que aconselhar, o pastor tem que curtir as postagens de todos. Então, ele ia colapsar. E não vai conseguir, ele vai falhar. Todos. Mas se cada um assumir o seu papel, pegar da unção pastoral, a gente vai ter um alcance pastoral sobre toda a igreja. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Assim, mas abrangendo um pouco mais, das pessoas, elas desejarem, assim, receber dessa... Deixa eu me expressar de uma forma que fique bem claro para todos. Delas alcançarem essa unção e essa graça do pastor, até como o pastor Vavá deu o exemplo aqui, né, da pessoa querer algo específico e procurar em outros. Não foi assim? Sim, né? Ovelhas dentro da igreja que perdem a oportunidade de serem alcançadas, bem pastoreadas, né? Receber um conselho da boca do seu pastor, né? O pastor conhece suas ovelhas, verdade. Né? E ela acaba perdendo essa oportunidade porque não se deixa ser pastoreada. É aquela história de estar realmente debaixo daquela cobertura, dessa cobertura espiritual. Não é assim? Nem todo mundo acaba, não sei se é por ignorância, será que é por ignorância, por não entender como é que funciona esse fluxo?
Acho que também, né? Também, né, pastor? Também. Também, né? São expectativas diferentes Sim, também. sim. Pessoas também que vêm de lugares onde se feriram, né? Se feliz, falar isso aí. Chegam machucadas. Machucadas então e pastores. Elas se fecham. No Rio a gente fala chegou com o pé atrás, né? Chegou Tá com o pé atrás, ela não se Sim. entrega totalmente. Aí eu acredito que é o tempo, né? Sim. Se expondo à unção, à palavra, ao ambiente, pegando confiança também na sua Isso. liderança. Então leva um tempo para isso. Existe um percentual que não quer. né? Não quer. Não é? Não, ninguém manda na minha vida, como se fosse uma questão de dar ordem à vida dela, Sim. né? Eu não preciso estar expondo a Sim, minha vida, sim. não preciso passar por isso. Aí, óbvio, existe uma porcentagem que não quer, decidiram mesmo, e outras por falta de conhecimento mesmo, né? Por Não entender o que é a igreja. O que é a igreja? E, o que e o não pastor, entender, né? né? E o Não pastor. entender o que é o Tem duas coisas que a gente sempre fala, eu e minha esposa Josi, quando a Sim. gente faz o primeiro gabinete, né, o primeiro aconselhamento com os novos membros, Sim. que é falar sobre 2 pontos. O primeiro é uma mentira do diabo que as pessoas dizem, eu não quero me expor. Isso. Então, essa é uma grande dificuldade, porque a pessoa ela não quer se expor e aquele pequeno problema que ela deveria ter contado pode se tornar um grande problema. E, no final da história, ela vai ser exposta de qualquer jeito. Isso. Outro erro também, que também é um engano do diabo, é eu não quero incomodar. Verdade. Então, a pessoa não compartilha o problema, ela não se expõe. Mas ela compartilha com os irmãos. Eita, Às vezes toda a não queria igreja nem- sabe. É verdade. Menos a autoridade menos a espiritual. autoridade. Menos o pastor. Isso O pastor é é o ruim. último a saber. O pastor é o último a saber. né? Meu Deus do céu. Mas negócio... é um grande engano, porque Sim. compartilhar... Eu sei que a Bíblia ensina que a gente deve fazer participante de todas as coisas boas, aqueles que nos instruem na palavra. Não é só problema que você deve levar para o Claro, pastor. pelo amor de Deus. Mas há uma graça sobre a vida do claro. pastor para lidar com a situação. Então, nunca é um incômodo Sim. trazer uma dificuldade. Na verdade, faz parte dessa visão bíblica de família. Família. Uns carregando as cargas dos outros. Está no pacote aí Está no pacote. da unção pastoral, as ferramentas dos atributos que o pastor tem, justamente é isso aí. Então ele vai aguentar. Pode ficar tranquilo, você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, fica tranquilo, ele aguenta. É verdade. Eles aguentam. É verdade. Ai. Bom, mas tratando do ofício o senhor é pastor, co-pastor, pastor auxiliar. Dentro dos pastores que nós vemos dentro do Verbo da Vida, que assim realmente vestiram a camisa do pastor auxiliar, eu tenho 2 referências. Eu tenho 2, que é o senhor e o pastor Carlos Júnior, lá no Recife. São as minhas 2 também. Também, né, pastor? São as referências, quando a gente fala de pastor auxiliar, né, de fato, de entender como funciona essa engrenagem, de realmente ajudar, né? Não estou aqui desmerecendo outros pastores auxiliares, de jeito nenhum, viu? Outros co-pastores, não estou. Mas nós estamos aqui apenas enfatizando algo que tá é bem notório, né, pastor? É bem notório. Verdade. Como essa roupa fica bem justa, assim, cai bem, né? Cai bem, a coisa funciona muito bem. E a igreja é muito bem abençoada por causa disso, né? Como é que é, pastor, essa questão do pastor auxiliar? Para aqueles que estão almejando, ou aqueles que já estão dentro do pastor, que é pastor auxiliar hoje, ou co-pastor, o senhor tem alguma dica, alguma coisa que o senhor possa falar dentro disso aí, por favor? Falando de mim, tá? Sim. Eu acredito que... Eu acho que eu pude gerar uma estrutura dentro de mim, Sim. desde o momento em que Deus falou qual que era o propósito, principalmente para eu vir para São Paulo, para eu estar com o pastor Eliezer. Deus não falou para mim para eu abrir uma igreja, Deus não falou para mim para eu ser um pastor presidente de uma igreja, de algo específico para mim. Então, eu acredito que eu já vim com essa base. Lá de trás já acredito que isso já vem lá de criança, dessa questão de estar auxiliando, de estar ajudando. Então, eu não... Às vezes, é igual quando uma pessoa foi perguntar como é ser para uma mulher, né? Como é ser mãe de 2 crianças, de gêmeas, né? E ela perguntou, como é ser mãe de uma criança só? Quase que não tem como se explicar, está dentro da pessoa, é natural viver aquilo, né? Verdade. Então, eu vivo essa questão do co-pastor, como co-pastor, de forma tão natural que eu não consigo encontrar o meio pelo qual eu fico assim, não, agora eu tenho que fazer isso para ser co-pastor, tenho que fazer isso para ser co-pastor. O que eu faço, eu já faço pensando que eu estou dentro de uma visão de um homem de Deus. Então, todos os meus passos, todas as coisas que eu procuro fazer conectado a uma visão específica, não é? Do meu pastor.
né? Então, Deus me falou para auxiliar mesmo, para estar do lado, para trabalhar junto. Então, é isso. Eu não estou estruturando uma coisa pessoal, ainda que eu tomei para mim. Sim. Né? Mas é algo que Deus colocou no coração do meu pastor, então eu me sinto natural me mover dentro desse chamado. Não é uma posição de inferioridade, né? Não, exato, muito bem. É um muito bem. auxílio. Exato. Não tem como trazer assim uma questão. Eu tô aqui como auxiliar para fazer Sim, menos. sim. Não, eu tô para dar o mesmo braço que ele colocaria também se ele tivesse talvez no meu lugar ou vice-versa. Para mim é uma coisa só. Porque o pastor auxiliar, o co-pastor, como o senhor falou agora, né? Não é que é menos. Né? Não, pelo contrário. É assim, o pastor auxiliar, o co-pastor, ele tem que fazer muitas coisas Sim. que o pastor presidente... Eu acredito que o único desafio que eu poderia dizer que existe é ter o cuidado para não ir além da margem de ação. Não é? Porque o impulso é tão grande. Eita, eu já sei, o pastor quer que faça isso, então eu tenho que correr para fazer. Não, às vezes eu tenho que saber dele se é para fazer ou não. Então, é tão natural para mim fazer Sim. o que está no coração do pastor, que eu só tenho que ter cuidado para eu também não acelerar demais. E fazer. É uma linha fina. É uma linha. Né, só para pastor? me manter no lugar da visão mesmo, né? Para não estender demais. É um chamado. Um chamado, É é um um chamado, chamado. é um chamado. Ser ministro Sim. auxiliar é Sim. um chamado, é um chamado divino. Você encontra, ao longo do tempo, a gente vai encontrando pastores que eles não têm um certo sucesso à frente de uma igreja, mas isso não quer dizer que eles não tenham chamado. Talvez tenham sido chamados para serem pastores auxiliares. E, como eu disse, não é um lugar de inferioridade. Na verdade, para muitas igrejas locais, é o segredo do sucesso. Um pastor auxiliar que sabe que foi chamado para ser um pastor auxiliar, ele não está ali esperando que o pastor morra para assumir o lugar. Isso. Ele não está acumulando pedrinhas, coisas, né? Ou construindo algo paralelamente. Sim. Né? Então, eu me sinto assim. Ele se torna aí um braço, ou dois braços, né, do pastor presidente, né? Quando ele entende realmente, calça realmente esses sapatos aí de forma formidável, como o pastor Márcio falou, é um chamado. Né? chamado. O pastor auxiliar é um chamado. E não se pastoreia sozinho, né? Jesus, ele montou uma equipe, né? Ele começa o seu ministério construindo uma equipe. Ele treina e aquele pessoal trabalha com ele também. Então, não se faz nada no reino de Deus sozinho. Isso mesmo. E falando dessa questão de não fazer nada sozinho, nós temos os outros ofícios, né? Que nós temos falado aqui no Despertando os Dons, né? E esses outros ofícios, me parece, por favor, me digam se eu estou errado, por favor, me corrijam, mas parece que os outros dons ministeriais, eles passam pela lapidação das mãos habilidosas do pastoral, né? Assim, às vezes ajuda mais, assim, às vezes ele se deixa ser mais ajudado, aquele ofício se deixa mais, às vezes é um pouco mais difícil. Os senhores vão me dizer aí, né? Como é que funciona essa questão? Pastor Márcio, por favor. Primeiro, eu penso que todo ministro, em qualquer um dos 5 ofícios, tem que ter um pastor. Então, meu pastor é o pastor Eliezer Rodrigues e George, são meus pastores. Amém. Então, eu tenho um pastor. Eu penso que todo profeta, apóstolo, evangelista, todos mestres, tem que ter um pastor. Tem que estar ligado a uma igreja local, tem que ter uma base, tem que ter um pastor sobre a vida dele e tem que entender que prestação de contas é bênção. Prestação de contas é bênção. É a maneira que a gente é mentoreado, é cuidado. Então, eu penso que as coisas ficam mais fáceis quando você entende isso. Essa coisa do cavaleiro solitário, eu me mando, eu sou o dono do meu nariz. Alguém já disse para mim que eu não poderia ser nunca dono do meu nariz, porque ele é muito grande. Tem que ter alguém. Tem que dividir as cargas. Ai, Márcio. Já fica a dica aí, você que acredita que tem esse chamado aí, no ministério desse ofício pastoral, já fica a dica aí, tá? Olha aí, já a questão de você estar debaixo, né, de uma liderança, né, estar debaixo aí, não dá para se fazer sozinho. Você tem que estar debaixo aí de alguém aí, de um outro ofício, de um ofício. Você tem que ter um mentor, alguém que você se reporte, né? Não pode andar sozinho aí, não. A questão da liderança. Será que a questão da liderança, vamos lá. Será que a questão da liderança, ela é uma das aptidões do pastor? Será que realmente todo pastor ele deve ter
essa marca de saber ser um bom líder? Precisa ser, né? Precisa. O pastor é um líder. Como ele vai cuidar do povo se não tiver essa liderança, né? Não domínio, né? Mas é a marca mais preeminente do pastor? Será que se destaca mais? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Porque é governo, né? Governo, muito bem. É governo. São Paulo traz é governo. É governo. Então, é um administrador. Sim. Né? Um supervisor, né? Supervisor. Porque o pastor vem com aquele termo também, que ele fala sobre bispo, né? Sim. Que é exatamente um supervisor para supervisionar a obra num todo, né? O corpo local, a igreja local. Então, ele tem que ter a marca de governo. Os outros ofícios não, mas o pastor ele tem que ter essa marca de liderar, da liderança, da administração, né? É importante. É importante, né? É importante. É importante. E, bom, essa marca da liderança... existem outros dons que acompanham. Quais seriam esses dons que acompanham, né, o pastorado? Quais seriam esses dons aí que acompanham o pastor? Eu penso que um pastor, né, ele precisa... Sim. A gente observa, né, o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria, o dom da fé. Não tem como você ter a certeza absoluta de que você vai ter todos os membros congregando com você, a igreja crescendo. Passos que são dados na igreja. A não ser se for operando uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural. Ok, perfeito. Muito bom, muito bom. Então, você está vendo aí, você que está conosco aí em casa, no trabalho, no carro, seja onde você estiver. Eu sei que você está sendo alcançado por essas pepitas de ouro. Tá bom demais. Eu estou sendo muito bem abençoado e eu tenho certeza que você também está sendo muito bem abençoado por esse ofício pastoral. Pense no assunto bom. Pense, vai ter que ter uns 2, 3, aí vai ter que ter muito, viu? Porque não dá tempo, não. É 1 hora aqui de podcast aqui. E deixa eu ver com quem nós estamos aqui. Pastores, por favor, vocês me dão a liberdade aqui, por favor, de poder... Olha, nós temos aqui a Antônia Marques, ela está dando um boa tarde. Boa tarde, Antônia. Rapaz, você fala da onde, Antônia? Ana Lúcia Albuquerque do Monte. Claro, você é minha esposa. I love you. Te amo, meu amor, te amo, viu? Tá certo? Ela tá falando aqui. Graça e paz, boa tarde, expectativa para esse podcast maravilhoso. Bom demais. Tem a Maria Vitória aqui, Risley, a irmã Risley Santos, paz. É isso aí, uma bênção mesmo. Direto de Caçapava, viu? Tá lá em Caçapava. Cadê o povo de Caçapava? Vivian de Lazari também está conosco, Dani Maiara também, Alexandre de Lazari, glória. Valeu, Alexandre, grande abraço para todos vocês aí. José Francisco Monteiro também, graça e paz, José Francisco. José Francisco, você fala da onde? Diz aí, de onde é que você está falando? Daqui do Brasil, esse Brasilzão grande aí. E nós estamos hoje falando aí do ofício pastoral. Amado, nós vamos sortear o livro aqui, o sorteio vai acontecer no próximo podcast. A gente mudou um pouquinho a temática, então vai ser na próxima quinta, alcançando aí uns 200 comentários. Vamos comentar aí embaixo do vídeo. É isso mesmo, é desse jeito. Então você vai comentar, você vai falar o que você achou fazer uma pergunta. Você aproveita também no chat agora, tá? Você aproveita aqui no chat para perguntar alguma coisa sobre o ofício pastoral que você tem aí, que você queira saber sobre esse assunto, que é muito vasto, muito amplo e muito pertinente, tá certo? Mas para o sorteio, na próxima quinta-feira, é necessário que nós alcancemos 200 comentários, tá certo? Você vai deixar lá embaixo do vídeo e você também vai inspirar outras pessoas a comentarem. Não deixe de passar esse link para outras pessoas. E nós estamos aqui falando desse ofício tão importante dentro da igreja, que é o ofício pastoral. Será que um profeta, ele pode pastorear? Isso é uma coisa que é muito recorrente, as pessoas perguntam muito sobre isso. Será que um profeta ele pode estar ali pastoreando? Ou ele tem que permanecer um tempo? Será que pode? Será que ele pode permanecer um período? Como é que é? Nós entendemos, né, que uma pessoa pode ocupar mais de um ofício ao mesmo tempo. Pode ser que um profeta, embora pareça meio difícil, né, profeta e pastor, ter esses 2 ofícios ao mesmo tempo, mas é possível que tenha, e eu creio que pode ser também que ele começando uma obra, cuidando de uma obra por um tempo, ele identifique que o chamado dele é mais para fora e ele identifique um pastor para estar trabalhando junto com ele, talvez um pastor auxiliar. Isso. Eu creio que Deus pode fazer. Às vezes também, por ele ter um chamado, os dois, né? Vamos dizer aí que ele tem um chamado de profeta e
está atuando como pastor. Existe uma graça para um certo tempo e dentro disso ele pode treinar pessoas, né? Pastores auxiliares, uma equipe muito boa que vá coordenando outras coisas também e ele conseguir liderar a igreja, né? É possível. Eu gosto de sempre lembrar do pastor Humberto, né? A gente conhece muito bem Humberto. Sim. A gente sabe como é muito claro o chamado dele de profeta também, né? Além de apóstolo, ele toca em tudo, né? Eu acho que ele migrou para o apóstolo. Então, mas assim, eu lembro que eu acho que foi ele mesmo que chegou para o pastor Bud e perguntou como poderia fazer isso, né? Tendo um chamado profético, o pastor Bud, rapaz, treina as pessoas, levanta pastores e você vai apitando. Né? Então, exatamente. Deus pode dar sabedoria e a pessoa pode fluir bem, muito bem. E hoje, como ele flui também muito bem, não está no ministério apostólico. Tá... Uma igreja bem cuidada hoje é uma igreja que tem uma equipe ministerial. Isso mesmo. Não é uma igreja de um homem só à frente. Tem uma equipe trabalhando junto. A gente viu isso com o pastor Bud, a gente vê isso com o pastor Eliezer, bem claro. Então, os grandes ministérios hoje e grandes igrejas do Verbo da Vida, a gente vê essa atuação de uma equipe ministerial. Parece que esse paradigma de você juntar outras mentes, né, para poder a coisa acontecer, isso não ficou só nos negócios, assim, porque nos negócios aí fora, porque as empresas elas estão se fundindo, né? Empresas estão se fundindo justamente para ter mais ideias, mais abrangência, né? E assim, dentro do ministério também, né? Então, quanto mais cabeças pensantes ali, porque... na verdade, eu acredito que o empreendimento buscou na palavra, né? Sim, é o contrário, exatamente. É o contrário. É o contrário, é o contrário. Porque já... Como tudo, né? Desde o Como princípio, tudo. assim, as igrejas, quando foram estabelecidas mesmo, Paulo fala sobre para estabelecer igrejas, para colocar alguém para cuidar, para levantar presbíteros, para pôr em ordem coisas. Então, já começou lá. Sim. Existe um modelo, será que existe um modelo de pastoreio? Assim, uma coisa engavetada, personalizada. Eu acho que as pessoas... Tem uns cursos vendendo por aí, né? Tem uns cursos que se vendem por aí. Mas eu não acredito que pastor seja feito em escola, né? Como eu disse, é um chamado. E essa diversidade toda. Você vê o Rio de Janeiro, né? Eu dou exemplo de onde eu moro. Cada bairro e cidade tem uma cultura diferente, uma peculiaridade. E só a multiforme sabedoria de Deus para usar um homem, uma família para cuidar de pessoas é muito diferente. O que funciona numa igreja local não funciona em outra igreja local. Então, não tem como você formatar um tipo de pastor que vai agir daquele jeito em tudo. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Não. É a multiforme sabedoria de Deus. Eu lembro do Po Yong Cho, né? Ele fala que, quando começou a acontecer, começou a acontecer o crescimento da igreja lá, todo mundo ficou de olho, né? O que está acontecendo? Como é que pode? Né? Como é que é isso? O que ele está fazendo lá? Meu Deus do céu. Tem alguma coisa que ele está fazendo lá que é diferente. E muitos pastores começaram a ir lá visitar para ver e pegar a receita do bolo. Mas só que quando pegava aquilo, mas não dava certo. Aquela fórmula não bate. Não Muita funcionava. Muita gente se frustrou. Tem gente machucada até hoje por essa coisa de copiar modelo, né? O modelo que está dando certo. O modelo que está dando certo é aquele que o Espírito Santo te inspira. A multiforme graça, né? Tem uma graça aqui, outra graça, né? É diferente. Né? É isso mesmo. Então não dá para copiar a receita, não. Mas assim, as ovelhas, às vezes, elas querem aquele modelo de pastor. Né? Que ela criou um estereótipo do pastor que tem que ser... É verdade. Com o advento da internet agora, as pessoas veem os modelos e querem que aquele modelo seja aplicado. Achando que... E pior que elas, às vezes, terminam considerando aquela pessoa que ela está assistindo muito como seu pastor, né? É verdade. E hoje em dia está muito... vamos dizer assim, está bem leviana a questão de qualquer pessoa só colocar um PR na frente, como você bem falou, né? É verdade. De que a pessoa falou bem, parece que sabe cuidar de alguém, então tem um chamado pastoral. E não é assim. Não é assim, não é dessa forma, né? Não. O pastor, ele não precisa ter aquela eloquência, né? Mas ele precisa ter outros atributos, né? No caso aí do relacionamento, né? Que acho que é uma das coisas fundamentais, né? Porque assim, como é que um pastor vai estar à frente de uma igreja, cuidando de pessoas, se ele não se relaciona bem? Ele vai procurar, talvez seja outra coisa que você foi chamado para fazer, meu nobre. Provavelmente. Né, pastor? Eu tive uma pessoa comigo que tinha uma habilidade, um talento, extremamente talentosa mesmo, você via que tinha um chamado.
E ele chegou à conclusão que o chamado dele era ser pastor. A esposa dizia, você é o meu pastor, o pastor da nossa casa, você vai pastorear uma grande igreja. Mas ele insistia em dizer para mim que ele não gostava de gente. Ele disse, muito provavelmente você deve ter sido chamado para ser mecânico, técnico de computador, alguma coisa diferente, porque não tem como não lidar com gente. Como você vai ser pastor e não vai gostar de gente? Exato, exatamente. Vai ser pastor de pet? Show de pé. E essa questão, vocês tocaram na questão da forma do digital, né? Hoje nós estamos vivendo tempos aí que o digital entrou com força dentro da igreja, né? Assim, a internet, essas questões, é importante, é bom, é salutar. Da mesma forma que o diabo usa para os seus ardis, nós, a igreja, deve usar, né, para a ampliação, aí para o alcance, né? Uma ferramenta poderosa para o alcance da igreja. Mas vamos lá. Nós tivemos a questão do coronavírus, né? Foi um advento aí que muitas pessoas ficaram acostumadas a ficar em casa acompanhando pela internet. Né? E tem gente que parece que ficou tão acostumado que gostou de ficar em casa e não está indo mais para a igreja congregar. Eu pergunto a vocês, senhores pastores, será que dá para alcançar essa nobre ovelha, né, que acha que ficar em casa, ser pastoreada pela internet, será que isso funciona? O que vocês acham dessa questão, a casa e casa, como é que é? A questão de ser pastoreado, creio eu, Sim. só é possível de perto. De perto, né? Isso é pastorear, não é? Jesus fala certa vez que ele, vendo uma multidão, se me falha, eu acho que esse é o termo, ele viu como pessoas que estavam aflitas. Sim. Como sem pastores. Então, isso mostra que aquelas pessoas estavam distantes e não tinham um pastor por perto. Então, o pastoreio, ele tem que ser de perto. Eu já vi situações de jovens, principalmente, né, de mudar de igreja, vai para outra igreja e chega lá, não tá nessa igreja, estou aqui. E teu pastor, não, meu pastor é fulano de tal, que é lá daquela outra cidade, né, que eu vivi lá há muitos anos, então ele é meu pastor. Ele não é o pastor, não existe pastoreio à distância, né? Por internet ou qualquer outra coisa. O pastor é aquele que está próximo, é um coração paterno, né? Coração paterno. Que está lá te acompanhando. Então, ser pastoreado é isso, né? Agora, isso não impede de pessoas serem abençoadas, alcançadas com o ministério pastoreio à distância. Sim, sim. Mas ela não é? Ela não está sendo pastoreada de perto. Eu creio que esse não ser pastoreado de perto caracteriza muito uma pessoa que pode ser imaturidade dela também, sim. Pode ser orgulho muitas vezes. Eu não quero mais igreja porque eu já sei que dá certo assim. Então, eu acredito que isso é muito perigoso, muito perigoso. O autor de Hebreus diz que ele coloca como uma das mensagens mais importantes, né? Não deixe de se congregar, como alguns já se acostumaram a fazer, como é costume de alguns, ainda mais quando você vê que o dia com D maiúsculo se aproxima. Então, é a mensagem mais importante para mim dos últimos dias, estar junto. Sim. Claro que a gente entende questões de escala de serviço, de trabalho, pessoas que trabalham 15 dias distantes. Mas elas estão conectadas com a igreja. Estão conectadas. A gente tem essas ferramentas. A internet deve ser uma ferramenta para conexão. Isso. E não para afastar a pessoa. Para conectar. Muito bom, muito bom. Muito, muito bom. Então, tem gente que reclama dos dons ministeriais, porque acreditam que o dom ministerial não está funcionando bem. Mas Jesus experimentou todos eles, né? Então está tudo aprovadinho, tudo, né, funcionando lisinho, como diz a história, funcionando muito bem. Se existe algum problema, existe na pessoa, e não no ofício, né? Não, o ofício não. Houve toda uma intenção do diabo já durante muitos anos, né, de desqualificar o ofício, né? Então, você ouve que alguém errou, e se essa pessoa exercia uma função ministerial, aí colocam o nome antes. O pastor fulano de tal errou dessa forma. Então, a mídia fez isso, a internet faz isso, mas o dom é perfeito. A pessoa falha. Não foi o pastor fulano de tal que errou, foi o fulano de tal. Isso mesmo. Porque do céu só vem boa dádiva e dom perfeito. O dom é ungido, o dom é perfeito, o dom é de Deus. Pessoas erram, pessoas falham. E foi uma das maneiras que o diabo usou para desqualificar o ofício, né? E colocar todo mundo no mesmo pacote, né? As pessoas dizem, todo pastor é isso, não é verdade. Não é verdade, não é todo mundo igual. Para quem está começando, quem acredita que tem o chamado pastoral, né? Quem acredita que tem esse ofício, né, de pastor, qual seria aí a grande dica,
né, dos senhores para essa pessoa, para que ela pudesse desenvolver o seu chamado, né? Qual seria a grande dica aí? Se solteiro, eu aconselho a cuidar bem do caráter, Sim. cuidar da sua vida naquele lugar que ninguém está vendo, Muito bem. e estar envolvida nas atividades da igreja local. Congregando, servindo, trabalhando em departamentos da igreja, até que chegue o tempo e Deus o encontre ali. Se casado, cuidar muito bem da família, da esposa, do marido, dos filhos, cuidar da casa, porque a Bíblia ensina que ninguém pode cuidar da casa do Senhor se não cuida primeiro da sua casa, né? Desqualifica a pessoa. E envolvido, o crente, a gente diz que o crente é aquele que gosta tanto de estar na igreja, que até quando a cantina fecha, ele continua na igreja conversando. O pastor, o diácono tranca a porta da igreja, ele fica do lado de fora conversando, batendo papo, mas não quer ir embora para casa. Então, o crente tem que estar congregado, tem que estar na igreja servindo, trabalhando. Esse servir, eu ouvi uma vez eu não lembro quem foi o ministro, mas ele falou que uma das grandes falhas de muitos ministros, pastores, vamos colocar, né, de hoje em dia, os novos, é porque eles não deram tempo para ouvir os sábios, né? Ouvir os pastores experimentados. Então, meu conselho seria, se você percebe que tem um chamado, cola no pastor, ouça, escute, receba orientações, porque ele já passou por coisas, né? Já passou por situações que talvez você nunca vá passar, porque ele te orientou antes. Então, eu vejo que é muito importante, sabe, essa questão de se conectar e ouvir os conselhos, saber o caminho, como que é melhor. Tem pessoas com muita habilidade que Deus deu, unção, graça, pastores mais velhos do que a gente, que podem nos ensinar. E eu acredito que isso é importante para a vida de quem tem um chamado mesmo. Não se isole. Não se isolar, não ficar solitário. E lembrar que ministério não é só púlpito, né? E porque tem um chamado, isso não te torna alguém qualificado para exercer. Sim. Verdade. Né? Então, as credenciais são importantes. E eu vejo que essa questão de estar conectado com uma autoridade, com alguém, para ouvir, para receber orientações, é essencial. É essencial. E, assim, é o começo. Fazer aquilo que está ali para você fazer naquele momento, né? Isso é importante também, né? Uma porta de entrada. Servir, né, no que é necessário. Servir no que é necessário. Também, isso aí também entra, né? Ativo totalmente na igreja. Né? Ativo. Porque às vezes a gente vê pessoas que dizem que tem um chamado, está na igreja, mas todo e qualquer projeto que o pastor levanta, coisas que tem para resolver, isso, aquilo, outro, que surge no dia a dia, aí ele coloca dificuldade, mas quando é para pregar, aí... Ele está pronto. Está pronto. A agenda está livre. Essa agenda aí está aberta, mas quando é agenda para outras atividades necessárias... Se esquiva, né? Então, isso é muito sério. Saída pela direita, né? Aí não pegou a visão, não, viu? Como diz o nosso pastor, pega a visão, né? Tem que pegar a visão. Vai em 1 Timóteo 4,5, o apóstolo Paulo falando ao jovem pastor Timóteo, ele fala, faz o trabalho de um evangelista. Né? Será que o pastor ele pode passar? A gente falou um pouco do profeta, né, também. Mas será que esse texto aqui ele nos mostra alguma coisa, né, dentro disso? Então quer dizer que o pastor ele pode passar, fazer a obra de um evangelista, o trabalho, desenvolver esse trabalho de um evangelista. Será que é aquilo que Kenneth Hagin disse nos seus livros, né, seria interessante que o pastor passasse 2 anos fora fazendo aquilo que o itinerante faz, o itinerante passar um período dentro da igreja, será pastoreando, né? Um calçando os sapatos do outro aí para entender e sentir como é que funciona aí, né? É a responsabilidade de toda a igreja fazer o trabalho do evangelismo, né? É o ministério da reconciliação. Amém. Agora, eu acredito especificamente que no caso de Timóteo também tinha um chamado para o ofício do evangelista. Por isso Paulo está falando para ele, não abra mão, porque eu entendo que o ofício pastoral ele vai consumir tanto que se a pessoa tem um segundo chamado, seja para ser um evangelista ou um profeta ou um mestre, ela vai acabar abrindo mão ou
falhando naquele segundo ofício, porque o ofício pastoral realmente consome, a demanda é muito grande. Principalmente se você não entender a importância do pastor auxiliar, né? De delegar, de ter uma equipe ministerial. Quer dizer assim, o senhor falou um segundo chamado. Quer dizer que o pastor, a gente pode ter um pastor evangelista? Pode ser assim? Podemos chamar assim? Eu gosto de pensar que grande parte dos pastores pelo menos que eu pude acompanhar e ver, é muito característico nele o ofício do mestre. Do mestre, sim. A gente tem um exemplo de pastor evangelista, o pastor Reagan. Kenneth Reagan Jr., né? Kenneth W. Reagan, ele tinha o primeiro ofício dele de evangelista, né? Fazia cruzadas, ainda faz cruzadas, né? E pastor também, foi chamado para ser pastor. Maravilha, muito bom. Quer dizer que dá para ter essa segunda chamada, isso aí pode estar... realmente, o pastor quase sempre ele é muito ligado à unção do ensino, né? É muito forte no pastor, né? Assim, o ministro novo, já que a gente está falando assim de início, né? Um ministro novo, é aquele que está começando o seu chamado, desenvolvendo o seu chamado, né? Uma das coisas que eu percebo, né, que eu acredito que seja, é a questão da paciência. Será que é isso mesmo? Assim, ele não ter paciência para esperar os momentos certos, né? Ele sempre está querendo se adiantar um pouco. Né? Às vezes uns ficam um pouco atrasados, às vezes uns ficam querendo se adiantar um pouco mais, né? Será que esse feeling, né, de saber o momento, né, de esperar o seu pastor, como foi falado aqui logo no início desse podcast, né? Dessa questão de você estar debaixo, né? E como é que funciona? Como é que é essa para o novo ministro que está começando, que tem esse acredito nesse ofício? Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? Sim. Lá no Rio, não sei se acontece aqui, mas lá no Rio eu ouvi muito uma frase que era falada e ministrada a muitas pessoas, Deus tem pressa contigo. E pessoas se apropriaram dessa fala e começaram a dizer, Deus tem pressa comigo. Esse Deus tem pressa comigo é sempre um pretexto para queimar a etapa. Muito bem. E veja, embora a gente tenha o Rema funcionando, e a gente sabe que a duração do Rema são 2 anos, para que alguém se gradue, não existe um tempo específico, como diz receita de bolo, para que alguém esteja pronto para o ministério. Cada pessoa tem sua característica, áreas para serem trabalhadas e... O chamado é desde o ventre, mas a separação é quando Deus deseja e quando o líder identifica que está pronto. O pastor que vai identificar, né? O seu líder vai identificar, sabe as debilidades, as coisas que precisam ser ajustadas na sua vida para então exercer, né? Então a impaciência muitas vezes é uma área, né? É uma das falhas, né? É uma das grandes falhas das pessoas, porque elas não se conectam mesmo com a igreja local, né? E porque tem um chamado, tem que ser rápido, e Deus tem, como a gente ouviu, né? Deus tem pressa, né? Deus está sentado no trono. Deus não é irresponsável também, não. Não tem crise de ansiedade. Não toma remédio controlado. Ele está sentado no trono, rindo dos seus inimigos. Exatamente. Dele, né? Ninguém com crise de ansiedade fica sentado. Então, tem muitos que apressadamente têm tomado decisões equivocadas que termina se desconectando da igreja local, né? Ela estão lá, mas está desconectada. Porque parece que ela tem um sentimento de que o pastor está brecando, parando ela. E o grande risco é que começa a surgir pessoas que começam a dizer, rapaz, por que você está tão parado? O pastor poderia valorizar mais tempo em você. Parece que o diabo conecta, né? Esse tipo de... Articula. Uma pessoa que está ansiosa, impaciente para entrar logo no ministério, o pastor que está vendo que ela vai dar pronto. Aí chega alguém e fala exatamente aquilo. É um negócio impressionante. E é exatamente esse ponto aí que muitas vezes a pessoa precisa ser tratada. Precisa ser tratada. E o mais perigoso que eu vejo nisso, Roberto, pastor Vavá, é o fato de que a gente está falando de decisões que afetam pessoas. Muito bem. Então, uma pessoa precipitadamente toma uma decisão de sair, vou abrir minha igreja porque meu pastor não me enxerga, e alguém já falou, e aí junta pessoas, e talvez, eu não estou dizendo nem que não tenha um chamado, mas talvez não seja o tempo, e aquilo vai trazer mais feridas em outras pessoas, e aquilo pode acabar no meio do caminho. Então, quando não, ela se perde totalmente. Verdade. Ela se perde totalmente porque não criou nenhuma estrutura, e aí se frustra, coloca a culpa em todo mundo, e até em Deus, e aí não quer, rapaz, eu não acredito mais nem em mim. Aí acaba com a própria vida, destrói a família.
Às vezes, esperar o tempo é para a pessoa não se frustrar mesmo. É. Eu me lembro que o primeiro domingo que eu... ok. Olha aí. Até a Cília Quer participar. A Cília Tá quer tão bom o participar. podcast, quer Não participar. consegui. Eu me lembro que o primeiro domingo que eu preguei numa igreja, eu tinha um Uhum. desejo muito grande de pregar num domingo numa igreja, né? Eu preparei um sermão que foram várias folhas, várias anotações. Eu pensei, vou contar meu testemunho, minha experiência de conversão, a minha caminhada até aqui, vou falar sobre isso, sobre aquilo. 15 minutos já tinha acabado todas as folhas e a minha pregação. E eu saí tão decepcionado comigo mesmo naquele dia. E, às vezes, essa falta de oportunidade é um livramento. É cuidado de Deus. Amém. Eu creio que o preparo é muito importante para a vida de qualquer chamado ministerial. Qualquer chamado ministerial. O preparo é muito importante. Então, quando alguém está conectado numa igreja local e sabe que tem um chamado, ela tem que submeter às etapas e estações de aprendizado, de experiência, de treinamento que o seu pastor tem. Não é? Às vezes, Deus pode dar... Você pode até não estar atuando no chamado ministerial, vamos dizer, pastoral, mas por você estar submisso à igreja local, ao seu pastor, e dentro de um cronograma que Deus colocou no coração dele, você atuar em áreas específicas, você já está sendo preparado para algo lá na frente. Mas já faz parte do chamado ali, um preparo, né? Muitas vezes estudar no Rema, muitas vezes estudar na escola de ministro, né? Eu lembro uma vez, eu já vi pessoas comentarem, nossa, escola de ministro, eu só vou fazer quando eu for separado para ministro. Mas eu fiz escola de ministro quando eu estava servindo muito bem no departamento, servindo na igreja local. O meu pastor identificou na época a necessidade, poxa, eu quero que você invista um tempo agora estudando na escola de ministro. Mas eu não era pastor, não tinha título nenhum, mas eu pude entrar na agenda de Deus através da minha liderança para um preparo. Eu penso que quando você corre menos atrás disso, isso te alcança. Sim mesmo. Quanto mais você corre atrás, parece que é cachorro correndo atrás do rabo, né? Vai ficando mais distante. É engraçado. Quando a pessoa está correndo muito atrás dessas coisas, aí elas parece que fica cada vez mais longe. É isso mesmo. Distante. E quando é o contrário, né? É isso mesmo. A pessoa... Então, é se preparar, entender e olhar para o que a sua liderança está vendo, né? E a maturidade da liderança também é muito importante, né? De saber, de ter esse time, né? De ter essa visão, né? E de falar, não, realmente não é o momento. Né? De ter essa, sabe? Isso faz tão bem. E parece até duro para aquele que vai receber aquela mensagem. Às vezes é uma mensagem direta e às vezes é uma mensagem que não é direta. Tipo assim, não é o tempo ainda. Né? Espera mais um pouco, calma aí. É isso aí. Né? Calma, fica mais pertinho, fica perto de mim aqui, vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai pegando a visão. E depois você vai correr a sua carreira tranquilamente. Isso mesmo. Falando um pouco da escola de ministros, né? Nós estamos aí, é esse ano. Isso. E a escola de ministros aqui em Taubaté, ela é ano dourado, viu? A escola chegou em Taubaté. A escola chegou aqui no Verbo da Vida em Taubaté, é esse ano. E olha, se você não fez ainda, você precisa fazer. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu poderia contar muitas coisas aqui sobre a minha experiência lá na escola de ministros, porque foram experiências maravilhosas, assim, que eu levo para o resto da minha vida. E isso aqui que está sendo falado aqui nessa tarde, que é o ofício do pastor, você vê no Rema, no Ministério Prático, se toca, né? Mas também na escola de ministros você vai ter 2 módulos. Uau! Faz comigo aí. Uau! Meu Deus do céu! Você vai ter 2 módulos, ofício do pastor 1 e 2, onde você vai ser assim, ó, chacoalhado dentro desse ofício, né? E outras matérias mais aqui, que entraram mais matérias, não é? Então, a grade curricular aumentou, não foi? Bem extensa e maravilhosa. Na época que eu fiz, quando eu estava olhando agora, eu falei, meu Deus do céu, eu quero fazer de novo. Né? Porque entrou coisa nova, tem coisa nova, então você não pode, olha, o cavalo está passando selado na sua frente aí. Ó, se aproxima aqui, vem comigo. O cavalo está passando selado na sua frente. Meu Deus do céu, não deixa passar essa oportunidade. Então, faça agora mesmo, faça a sua inscrição. Mas, Roberto, não, calma. Vai para cima, aproveita essa grande oportunidade que Deus está promovendo aqui na cidade de Taubaté, porque pode demorar depois 5 anos, 6 anos, não sei quanto tempo não, viu? Aí depois você vai falar, rapaz, todo mundo fez, e eu não fiz. E como o pastor Vavá falou aqui,
Não deixe para depois que eu tiver, né, quando eu começar. Não, vai logo, já faz a escola de ministros, porque isso aí é mais um ponto aí de preparação. E como diz Kenneth Reagan, ou como dizia Kenneth Reagan, tempo de preparação não é tempo perdido. Nós já estamos aqui quase encerrando, passa rápido demais. E olha, pense num tempo bom, viu? Pense num tempo maravilhoso aqui, ouvindo essas pérolas aqui, né, sobre o ofício do pastor. Meu Deus do céu, é muita experiência. E vai ter mais, viu? Vai ter que ter mais. Vai ter que ter. Parte 2, parte 3, né? Vai ser que nem... Vai ter que ter. É bom, né? É bom. Porque, meu Deus do céu, eu sei que tem muito mais coisas aí para os pastores aqui falarem sobre esse ofício aqui, né? Muito mais coisas aí que as pessoas também querem saber. E assim, vai ficar com gosto de quero mais, viu? Vai ficar com gosto de quero mais. Você vai ficar aí, é bom. Você vai ficar aí na expectativa. Roberto, quando é que vai ser aí? Tá chegando, calma aí que vai ter mais, viu? Mas, olha, sorteio do livro. Quinta-feira que vem, nós vamos sortear esse livro. Precisamos de pelo menos aí 200 comentários. 200 comentários, Roberto, 200, é facinho, é ligeiro. Você vai lá debaixo lá no vídeo, lá, quando acabar o podcast, você pode deixar o seu comentário e instigar ou inspirar pessoas a comentarem também. Comenta aqui sobre o que você achou do podcast, você comenta aí sobre alguma questão, alguma pergunta que você queira fazer para o próximo, um outro podcast aí, né, sobre o ofício do pastor. Né, falando aqui das presenças aqui ilustres aqui do pastor Vavá e do pastor Márcio Bernardino, né, que nos abrilhantaram nessa tarde. Meu Deus do céu, pense, viu? Meu pai, olha, foi bom demais, viu? Deus me deu a honra aqui, o privilégio de estar diante aqui desses grandes homens de Deus aqui, aprendendo, recebendo dessa graça, dessa unção e dessas instruções, viu? Bom demais. O podcast você assiste várias vezes. Vai ficar aí no canal do YouTube, tá? No canal aqui do Verbo da Vida Taubaté. Então você pode assistir 10 vezes, 15, 20, 30. Vá assistindo aí, anotando depois todas essas instruções aqui. Pastor Vavá, o senhor quer falar alguma coisa aqui no final? Aqui? O que o senhor gostaria de dizer que está no seu coração aí sobre o ofício pastoral? Diga, pastor, fique à vontade, Amém. Flua. Eu acredito que eu poderia trazer como conselho, né? Para quem sabe a necessidade de um pastoreio sobre a sua vida, né? Se conectar com a igreja local, com o seu pastor, com a visão, né? Com o que Deus tem colocado, ser alguém disponível todo o tempo para servir naquilo que Deus colocar no coração do pastor, na igreja, né, local. Eu creio que isso é muito saudável, né? Você está envolvido, ser um crente totalmente ativo, conectado, né? Esse é o conselho que eu sempre dou a pessoas, né? Às vezes elas tentam resolver sua vida com situações de uma forma ou de outra, mas muitas vezes precisa se conectar na igreja, precisa estar sendo pastoreado, cuidado. E independente de qualquer tempo, porque às vezes as pessoas só se conectam quando tá as coisas ruins, né? Tá difícil, aí pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro. Meu Deus do céu, um conselho e tal. Mas quando as coisas estiverem boas também, se conecte, né? Porque eu acredito que acho que a dor que um pastor poderia ter ou tem é o quanto ele investe a vida nas pessoas e em alguns momentos essas pessoas abandonam, desistem, param, vão embora, não sei o que acontece. E isso às vezes é pesado, né? Mas a gente não para, a gente não desiste, independente de qualquer decisão de pessoas. Mas falando-se para abrir o coração mesmo de pessoas, para você entender que todo e qualquer tempo é necessário estar conectado com o seu pastor, com a sua igreja local. Eu creio que isso é saudável demais. É bênção para a sua casa, para seus filhos, sua família, seu trabalho, todas as áreas. Estar envolvido na igreja. Muitas pessoas acabam deixando de estar dentro do rebanho ali, fazer parte, ser pastoreado, porque elas ficam com certas indagações, certas perguntas sem respostas. Mas ela não, em vez de se chegar ao pastor, né, não entende essa questão, se chega ao pastor, né, e peça ajuda, né, fale, né, abra o coração, o pastor vai te ouvir, né, e acabam saindo, desconectando. Não, aí acaba... E falando das nossas igrejas, até porque a gente não pode falar das outras, os pastores das nossas igrejas são acessíveis, né? Amém, graças a isso. São pessoas bem Verdade, acessíveis. Verdade.
Isso mesmo, diferente, né? Assim, mas, bom, é isso mesmo. Falando das nossas igrejas, né? Os nossos pastores, graças a Deus, são muito acessíveis, têm esse entendimento, né? De como funciona o pastorado, né? E pastor Márcio Bernardino, muito obrigado, pastor Márcio. Eu que agradeço, uma honra para mim. Pastor de Nova Iguaçu, professor do Rema, uma bênção. Muito obrigado, viu, por esse tempo conosco aqui, esse tempo maravilhoso aqui. Pense como foi um tempo de qualidade, viu? Amém. Um tempo de qualidade com os senhores aqui, viu? Pastor Márcio, por favor, fale aí, né, dê uma consideração final, o que o senhor quer deixar aí? Então, eu tenho visto, né, ao longo dos anos que nós, pastores, nós temos recebido as ovelhas que nós fomos quando fomos pastoreados. Sim. Então, o princípio da semeadura e da colheita rege o universo inteiro, desde o início da criação. Amém. E uma frase que eu tenho até anotada aqui, eu não lembro quem foi o autor, mas que eu acho muito importante é: ministério não é carreira, oferta não é cachê, altar não é palco, e eloquência não é unção. Então, eu penso que as pessoas devem considerar que púlpito é a menor parte, tirar dos olhos aquele glamour do púlpito, né? Pessoas ficam muito desejosas do ministério quando chega o dia do pastor e vê o pastor ganhando presente, mas esquecem que tem mais 364 dias no ano, onde o pastor se gasta, investe a sua vida. E eu termino dizendo a frase da irmã Aretha Reagan: o preço não é maior do que a graça de Deus. Então, tem muito desafio no ofício pastoral, mas há uma graça, há uma recompensa, e eu sou tão grato de estar no centro da vontade de Deus. Que bênção, muito bom. Tem ovelhas realmente que acabam só vendo essa parte glamurosa, né? Olha lá o pastor pregando lá, bem arrumado. Tem que estar bem arrumado mesmo, meus irmãos. Está lá pregando lá, tal. Está lá o pastor ganhando presente no dia do aniversário, tal. Tem um evento, ele está lá. Realmente tem que ganhar, claro. Mas você não vê o outro lado, né? Dos bastidores, enquanto ele rala, né? Porque o pastor eu acredito que é o único ofício que não se desliga, assim. Assim, desliga que eu digo, vamos lá, da paternidade. Sim. Porque ele tem a paternidade no DNA. Né? Enquanto os outros ofícios não têm, os outros, né? O desligar da unção é uma coisa, né? Mas o desligar da paternidade, né? Dessa questão de abraçar. O pastor está lá, ele sai do púlpito, mas ele está pensando naquela ovelha, meu Deus do céu. Aquela ovelha ali, rapaz, eu preciso, como é que eu vou morar, tal. E, né, e outras coisas mais, outras minúcias dentro da igreja, do corpo, que é só o pastor mesmo. É com o pastor. Então, nós vamos encerrar aqui, olha, cada tempo, viu? Mas é aquela história, você vai ficar com gostinho de quero mais, viu? Porque foi bom, é muito bom, viu? Que tempo maravilhoso, quantas elucidações aqui, quantas frases e coisas maravilhosas. Depois você assista e não deixe de você passar à frente aí. Então, passe esse link, tá bom? Compartilhe esse link aí com o máximo de pessoas que você puder. Verbo da Vida, Podcast Taubaté. Verbo da Vida, Podcast Taubaté. Podcast Verbo da Vida Taubaté. Tá certo? Então, bom demais estar com você. Obrigado aí pela sua audiência, por você estar com a gente. Quinta-feira, às 15 horas, já bota no lembrete, tá certo? Bota no lembrete aí do celular. Quinta-feira, às 15 horas. Nós vamos estar juntos aqui para mais uma nova etapa, um novo episódio. Tá? Tem coisa vindo aí, outras... Segura aí, tá bom? Quinta-feira que vem, tá bom? Vamos nos despedir aqui, olhando para essa câmera aqui, por favor, pastor Márcio, pastor Vavá. Um grande abraço. Shalom. Aí, obrigado, valeu. Até a próxima aí. Valeu. Quinta-feira que vem tem mais às 15 horas, tá bom? Podcast Verbo Taubaté, um grande abraço. Não deixe de comentar lá embaixo, comenta aí. Chegando aos 200 comentários, nós vamos sortear o livro na semana que vem, tá certo? Eu quero que você ganhe o livro. Nós queremos entregar na sua mão o livro, né? Por favor, não deixe de comentar, comenta e compartilha, tá certo? Valeu, um grande abraço, até mais aí, shalom, até mais, valeu, obrigado, até mais.